Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Frequência. Eu sou Guilherme Sanches, sou gerente de inovação do Arena, que é o hub de inovação do Hospital de Amor de Barretos. Nós estamos aqui na série Inovação para discutir os principais desafios, oportunidades, as tendências da inovação em saúde no Brasil. Uma série de 12 episódios, nós estamos trazendo grandes especialistas do setor para discutir tudo que tem de mais moderno, as oportunidades e os desafios. O nosso episódio de hoje não poderia ser mais especial. Nós estamos com 3 grandes especialistas, pessoas que são referência no diagnóstico, na prevenção, e nós vamos conversar sobre tecnologia, sobre as inovações e sobre tudo que tem acontecido de interessante aqui no Hospital de Amor de Barretos e parceiros que estão desenvolvendo coisas super interessantes com a gente. Para bater esse papo com a gente, tenho pela primeira vez aqui no podcast Na Frequência a doutora Silvia Sabino. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Para continuar esse bate-papo aqui com a gente, o Rodrigo Greco, ele é CEO da Aquila, parceiro do hospital. Temos alguns projetos que a gente vai conversar aqui, né? Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite. E também, compondo essa mesa super bacana aqui com a gente, a Meire. A Meire, ela é biomédica, ela é especialista em saúde da mulher na GE Healthcare. Seja muito bem-vinda aqui também, Meire. Oi, Guilherme, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada em participar aí do podcast. Legal. Hoje temos aí uma pauta longa, poderíamos ficar o dia todo aqui discutindo, conversando sobre tecnologia. Mas queria começar, doutora, com você, aqui presencial com a gente aqui no estúdio, falando um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre coisas interessantes que estão acontecendo no segmento, no que tange diagnóstico e prevenção, na sua especialidade no câncer de mama. Dá uma visão geral para a gente aí dos últimos anos e o que tem sido feito aqui hoje. Muito bom, Guilherme. Bom, prevenção de câncer de mama, antes de mais nada, é um tema muito sensível para nós mulheres. É uma preocupação muito grande que a gente tem, porque é importante tentar chegar antes. Se a gente não consegue evitar que o câncer aconteça, o grande salto, na verdade, para as mulheres é conseguir diagnosticar precocemente. Então, todos os nossos esforços, tanto nosso do ponto de vista médico, quanto das áreas de tecnologia que estão envolvidas com o diagnóstico do câncer de mama, é conseguir desenvolver ferramentas para que o diagnóstico precoce aconteça, né? Então, assim, do ponto de vista médico, o que a gente tem é a evolução que houve muito no diagnóstico do câncer de mama. A gente, imagina, quando eu cheguei aqui no hospital, a gente só tinha equipamentos que eram analógicos, né? Então precisava daquelas revelações antigas que passavam lá parecia uma máquina fotográfica revelando os exames. Com o tempo, a gente conseguiu evoluir para a tecnologia digital. Então hoje, o nosso parque tem 63 máquinas, mamógrafos, que são todos digitais. E não só isso, nós estamos evoluindo a cada dia com essa tecnologia que a Meire vai conseguir falar com a gente, porque é uma grande parceira da instituição, a GE, e que conseguiu introduzir aqui máquinas e ferramentas que conseguem minimizar os desafios que nós tínhamos com as pacientes, né? Então, eu acho assim, nós ganhamos muito, já tem quase 14 anos que eu estou dentro da fundação, e hoje a gente consegue oferecer para a população um diagnóstico preciso e muito rápido, o que é o essencial realmente no nosso diagnóstico de câncer de mama. Muito legal. Eu acho que essa interface, né, Meire, ela é cada vez mais clara, né, entre tecnologia e saúde, né, e a GE sabe fazer isso muito bem, né. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa interface tecnologia-saúde, né, sobre essa aplicação, né, o desenvolvimento dos últimos anos aí de forma muito acentuada, né, e o que isso gera, de fato, de valor, de benefício para o principal interessado nisso tudo, que é o paciente que está na ponta. Guilherme, você falou tudo, né? O principal e o foco principal nosso sempre foi o paciente, entregar para esse paciente o melhor diagnóstico e entregar para os médicos as melhores ferramentas para que eles cheguem nesse diagnóstico mais preciso. Então, a tecnologia hoje, ela está
intrinsecamente ligada, principalmente com os radiologistas. Por quê? Porque eles estão de frente com a nossa tecnologia e eles vêm acompanhando isso muito rápido, né? E eu digo que eu tenho uma coisa interessante, que hoje a radiologia é a quinta especialidade mais procurada pelos médicos, né? Porque ela está literalmente ligada com a inovação, com tudo que vem de novo, de tecnologia. E para que essa paciente possa obter o melhor de nós que eu digo indústria, a gente se preocupa não só em desenvolver máquinas, né? Porque máquinas toda indústria pode fazer, mas um produto que esteja preocupado com essa paciente, não só com o diagnóstico em si, mas com o conforto dessa paciente, com a segurança dessa paciente. E pensando nisso, a GE desenvolveu um equipamento que ele foi feito por mulheres, porque a mamografia, como a doutora Silvia mesmo falou, é um exame muito sensível, e as mulheres têm, primeiro, já um medo inerente do resultado do exame, o desconforto, né, da compressão durante o exame. Enfim, são vários fatores que impactam até para afastar essa mulher do exame de prevenção, que é o que a gente não quer, né? A gente quer que todas elas tenham acesso e que elas venham fazer isso. E pensando nisso, a GE desenvolveu várias ferramentas, né, várias aplicações avançadas para oferecer para os médicos essa ferramenta e para as pacientes esse melhor diagnóstico. E nisso tudo, englobando tudo, a gente tem mamografia 2D, a 3D, que é a tomossíntese, é como se fosse uma tomografia da mama, a biópsia 2D e 3D, a gente tem a mamografia com contraste, que é um exame bem similar ao da ressonância, que aumenta o acesso dessas pacientes a esse tipo de exame. A gente tem um self-compression, que é um dispositivo que a paciente faz sua própria autocompressão, então ela está empoderada no seu exame, ela participa, né, do seu exame, ela acaba comprimindo um pouco mais do que ela permitiria que o profissional comprimisse, e isso traz um resultado bastante positivo na qualidade da imagem. Então, assim, existem várias ferramentas que a gente vem cada vez mais desenvolvendo para poder entregar melhor esse diagnóstico, um diagnóstico mais preciso. Poxa, que legal, Miri, já aprendi uma coisa nova aqui, que eu não sabia que esses equipamentos tinham sido desenvolvidos por mulheres, né? A gente até falava recentemente, né, nas nossas redes sociais, né, aqui do Arena, do movimento das Fintechs, né, que são as startups, os negócios de tecnologia criados exclusivamente para resolver problemas da saúde da mulher, né? E uma surpresa, né, positiva, nós temos cada vez mais startups no Brasil, né, sendo criadas por mulheres. Inclusive no nosso programa aqui, hoje nós temos 31, né, startups ativas dentro do programa, e 43% dos empreendedores são mulheres e 70% das startups, 71%, tem pelo menos uma mulher como fundadora dessa startup, né? Então fiquei muito feliz, muito legal essa informação que você trouxe. E não só a saúde da mulher, né? A tecnologia, a inovação, as startups com cada vez mais frequência, né, se preocupam em aproximar isso que você falou, né, Miri, da saúde do paciente, da jornada do paciente e de trazer resultados sólidos, concretos para percepção, seja de tempo, seja de qualidade, seja de percepção de desconforto durante a jornada, trazendo benefício. Eu acho que o Rodrigo tem bastante experiência nisso, né, da aplicação da tecnologia na resolução de problemas. Rodrigo, como tem sido essa jornada sua, né? Qual é a proposta da Aquila e essa relação com o Hospital de Amor de Barretos hoje? Bom, a proposta da Aquila, na verdade, é democratizar a medicina no Brasil e no mundo, obviamente, porque nós somos uma empresa que começou aqui nos Estados Unidos. O Hospital de Barretos foi o nosso primeiro parceiro no Brasil, juntamente com a Mama Imagem, que é uma outra entidade que, inclusive, acredito ser parceira aí também do hospital. Nós tivemos uma primeira parceria com uma clínica aqui nos Estados Unidos, que é a Wake Radiology, e depois, logo em seguida, questão de meses depois, fizemos uma parceria com o Hospital de Barretos. Barretos tem sido parceiro crucial nosso do desenvolvimento da solução, não somente do produto, mas obviamente com a expertise da doutora Silvia, que vocês conhecem aí, com o teste da plataforma, o teste da questão da UI e UX, que é a usabilidade da plataforma em si, né? Então, nós construímos uma base de dados de mais de 2 milhões de imagens com os nossos parceiros, sendo que Barretos tem praticamente 1/3 desse volume com a gente.
E, obviamente, a nossa solução de Barretos, que é a nossa solução que está rodando melhor nas entidades hoje em dia, foi feita com a parceria da GE, através de Barretos. Então, nós temos uma solução de inteligência artificial para ajudar os radiologistas e as clínicas a serem mais produtivos e terem uma confiança em diagnóstico melhor. Basicamente é isso. Excelente. Eu estou muito feliz com esse bate-papo aqui, porque eu acho que materializa muito o nosso propósito aqui, que é conectar atores e pessoas engajadas em transformar a saúde com o mesmo propósito, né? Nós acreditamos muito aqui no Arena na inovação aberta, né? Na colaboração, de trazermos os desafios à tona, né? De sermos fiéis no mapeamento, né? De conseguirmos traduzir a experiência, a jornada do paciente em requisitos, né? E trazer inovação, a tecnologia, sabendo que essa inovação muito provavelmente não vai partir daqui de dentro somente, né? Não vai partir dos atores envolvidos ali no processo. E essa colaboração, essa cocriação, ela tem sido muito importante nos últimos anos, né, para nós aqui, e a inovação aberta tem um papel fundamental na co-construção, na colaboração, né? A soma de 1 mais 1, a gente brinca que passa a ser 3, né? Quando a gente coloca expertises diferentes, né, a gente tem um todo melhor do que a soma das partes separadamente. E, doutor, isso faz sentido, esse desenvolvimento colaborativo para o nosso contexto aqui, né? O quanto que isso é importante, essas parcerias, né? A Meire da GE aqui, o Rodrigo, né? Enquanto startup, parceira, né? No desenvolvimento aqui, o quanto que isso, de fato, influencia no desenvolvimento de um produto inovador e mais na solução daquele paciente que está na ponta. Olha, colabora absurdamente, na verdade, com o dia a dia, não só de nós, que estamos aqui no bastidor tentando resolver o problema, resolver a questão, mas também o lado da mulher, né, que chega até o nosso serviço. Falando, por exemplo, das inovações de equipamento, em relação ao equipamento, a cada dia surgem desafios novos. E a gente tenta sempre, assim, a gente tem um canal de comunicação com a indústria muito aberto, muito facilitado. Então, nós tentamos sempre levar esses desafios para a indústria para que eles possam realmente pensar em soluções para aquilo que a gente está colocando. E trabalhar essa parceria, trabalhar junto com a indústria nesses desenvolvimentos é essencial para a gente conseguir ter sucesso nisso. Então, por exemplo, são coisas que parecem às vezes banais, né? Mas que trazem uma diferença e um conforto para essa mulher que está dentro dessa jornada do diagnóstico, que é essencial. Então, por exemplo, eles desenvolveram... A primeira questão é assim, fazer mamografia é uma coisa extremamente complexa para a mulher. Só quem já faz mamografia entende isso. Quando nós vamos fazer mamografia, nós vamos assim, recheadas de medo. A gente tem medo do diagnóstico que pode vir daquilo, a gente tem medo do aperto que vai ter na hora do exame, nós temos medo de se tiver alguma coisa de repente complicar a situação, e junto vem toda a carga, né? A carga de que nós temos uma vida familiar, nós temos filho, nós temos marido, e se a gente ficar doente, o que vai acontecer? Então, o primeiro impacto já é na chegada da sala da mamografia. Eles conseguiram pensar numa história de criar uma sala, um ambiente completamente temático, diferente, interativo, estimulando sentidos, entendeu? Para que a mulher entrasse naquele ambiente, ficasse tão absorvida pelo belo que tem ali, ela conseguisse esquecer do que ela está indo fazer lá. E com isso a gente conseguiu abordar o primeiro problema que a gente tinha, que era o medo, o temor que a mulher tinha na hora de fazer o exame de mamografia. Então elas ficam muito mais relaxadas, e para mim, que estou aqui no bastidor, é fantástico, porque elas saem falando melhor do exame, elas levam uma informação positiva embora, e mais do que isso ainda, elas relaxam na hora de fazer o exame e me geram imagens de melhor qualidade. Muito legal. Né? Então assim, você vê que é um passo que parece simples, mas que muda completamente a relação da mulher com o exame. Por outro lado, o que a empresa do Rodrigo ela desenvolveu, para nós era fantástico. Outro desafio importante, porque assim, fora do período da pandemia, nós realizamos em torno de 2.000, 3.000 exames dia. E era essencial, por conta de até um processo de qualidade, que nós pudéssemos fazer dupla leitura desses exames. Só que imagina, eu não tenho tantos profissionais dedicados à mama com qualidade para fazer duas leituras.
Então, nós fazíamos uma leitura humana e alguns exames por amostragem passavam por uma segunda leitura. Quando o Rodrigo chegou com a tecnologia dele, ele veio de frente com esse problema que nós tínhamos. E hoje, o que a gente faz? O primeiro leitor humano faz a leitura, às cegas, ele não tem nenhuma informação. A máquina vai reler aquele volume de exames e ela me diz assim, olha, esse volume aqui bateu, a gente concorda com o primeiro leitor, esse volume aqui a gente não concorda. Então, esse pequeno volume em que não existe a concordância da máquina com o primeiro leitor, a gente faz a segunda leitura humana também, né? Então, quer dizer, nós ganhamos em velocidade, em eficiência, e a mulher ganhou num exame muito mais acurado, né? Da gente ter certeza que nós não estamos soltando aí no mercado falsos negativos e falsos positivos em mama. Sensacional. A gente até falou... Silvia, eu posso fazer um comentário? Eu acho assim, quando tu fala que a gente chegou, Rodrigo, né, no caso a Aquila, chegou com essa solução para vocês, na verdade eu queria deixar bem claro que eu acho que é todo o propósito desse tópico, a gente chegou com um conceito mais do que uma solução. E Barretos, obviamente, tu, né, principalmente, foi a que ajudou a gente a desenvolver, a tirar aquele MVP bem básico que a gente tinha, foi criado do zero. Basicamente, vocês ajudaram a desenvolver isso tudo, né? E foram 2 anos, eu acredito, até o ponto que a gente chegou agora, que obviamente que está em produção já. Foi um tempo muito longo de teste, né? Build, Measure, Learn, que a gente chama, que é o construir, medir e aprender. E aquele ciclo que vai crescendo até chegar num produto básico que hoje está sendo usado em outras entidades, não só em Barretos. Então, eu só queria deixar claro que essa é justamente uma função essencial de parceiros como Barretos, que acho que a gente precisa de mais. Eu digo, o ecossistema de startups precisa de mais parceiros no Brasil disponíveis para ajudar as startups a saírem do chão, né? Poxa, sensacional. Essa sua fala, e é justamente o gancho que eu ia puxar aqui, Rodrigo. A gente falou em um dos episódios que o setor da saúde, né, como um todo, ele se desenvolveu muito em torno de caixinhas, né, ao longo dos anos. Assim, a gente tinha algumas ilhas de desenvolvimento, né, com uma tecnologia muito profunda, né, que estava dentro da indústria farmacêutica, dentro da indústria de forma geral, dentro dos hospitais, né, e na onda do desenvolvimento das startups, é um dos últimos segmentos que ele está quebrando um pouco essas caixinhas agora, né? A gente tem esse ambiente mais colaborativo. Aconteceu isso com as fintechs, né? Que são as startups da área financeira, aconteceu isso com as startups de varejo, aconteceu isso em vários segmentos e agora a gente percebe isso cada vez mais no setor da saúde, que é derrubar paredes e construir pontes, né? É a ponte da indústria para dentro do hospital, é a ponte de uma startup para dentro da indústria, né? Com esse objetivo único da gente trazer a transformação da jornada do paciente, né? Isso que você falou é muito importante, né? Essa experiência em loco, né? Essa experiência de entender a jornada, de como acontece, de fato como ela é, né? E não desenvolver aquele fluxo conhecido que a gente tinha nos últimos anos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia mesmo, de pegar um determinado projeto e ficar anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos desenvolvendo, para depois lançar no mercado e saber que ninguém precisa daquilo, né? E esse desenvolvimento que você falou em 2 anos, aí, né, um tempo relativamente curto, se a gente pegar toda uma jornada de uma startup, ela é muito mais assertiva, né? E puxando esse gancho com a jornada do paciente mesmo, né? Queria puxar esse assunto com a Meire agora, Meire, dessa experiência que a doutora Silvia falou aqui, né? Da sala, né, sensorial, com essa experiência sensorial aqui que nós temos, né? Como foi, qual é a importância da indústria cruzar essa barreira, né? Sair de dentro das 4 paredes, vir para dentro do hospital, entender a jornada, entender a experiência e propor soluções. O que isso muda na prática? Então, Guilherme, eu queria aproveitar que vocês estavam falando de parceria, antes de responder você aí, eu queria aproveitar a oportunidade para comemorar os nossos 10 anos de parceria com o Hospital de Amor e principalmente com a Silvia, porque quando nós escolhemos o Hospital de Amor para fazer essa parceria foi porque o hospital ele é sustentado em 3 pilares, que é ensino e pesquisa, excelência no atendimento dessas pacientes, né, e na prevenção. E isso segue muito as premissas da GE.
Então, a gente achou nesse universo aí do Hospital de Amor uma oportunidade grande para que a gente pudesse desenvolver grandes trabalhos junto dessa parceria. E o principal dessa parceria, né, é a doutora Silvia, porque ela é uma pessoa assim, eu não sei, ela tem múltiplas faces, né? Ela entende, sabe aquela pessoa que entende de tudo, resolve tudo rápido? Então, assim, eu admiro o trabalho que ela faz, e olha que eu já rodei aí o mundo, eu tenho 35 anos viajando em vários sites, em vários institutos, né, que fazem exames de mamografia, conheci vários serviços de qualidade, mas o trabalho que ela faz no controle de qualidade clínico das mamografias, eu no mundo não conheço. Eu não conheço pessoa que tem essa flexibilidade de expertise. E, às vezes, ela mais ensina do que a gente proporciona algum conhecimento para ela. A nossa parceria, assim, é tão, eu digo, íntima, né? Que a gente brinca que daqui a pouco eu vou dar um crachá da GE para ela, porque ela manda que os softwares já foram desenvolvidos de acordo com o que ela resolveu, ela entra no processo de melhoria da GE, ela já fala da fábrica. Aliás, ela fala mais com a fábrica do que eu, que brigo muito lá. Então, assim, a parceria ela é muito perfeita. E nessa parceria, a GE também tem a preocupação, como foi um equipamento feito por mulheres, da ambientalização, da humanização desse ambiente, que também vai muito de acordo com o que a doutora Silvia imaginava aí para o serviço, e foi um casamento perfeito. E hoje, a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas nós desenvolvemos junto uma sala que chama Aurora Boreal, eu acho que a doutora Silvia vai falar um pouquinho dela também. Além de ser uma sala ambientalizada, e onde a paciente fica nesse mundo lúdico, tirando o foco da ansiedade, da atenção, também é uma sala interativa, é uma sala que tem 2 câmeras, que a doutora Silvia pode fazer as aulas virtuais, remotas, enfim, a gente pode explorar muito melhor cientificamente essas salas. E tudo isso a gente deve a essa parceria e a essa médica incrível que é a doutora Silvia. Eu não estou aqui para elogiar a troco de nada, estou elogiando baseado em fatos e resultados, né? A gente que trabalha na indústria, a gente trabalha com uma faca nos resultados. E aqui é o que eu mais tenho. Aliás, o lugar que eu gosto de trabalhar é aí, porque se produz um trabalho de qualidade numa velocidade bastante grande. Eu só tenho que agradecer a parceria e principalmente a doutora Silvia. Que legal. Bom, já vamos puxar o gancho então, doutora, depois dessa construção, muito legal ver isso. E aí, comemoração, episódio de comemoração aqui então também. Dessa experiência, se puder falar dessa sala que a Miri comentou. Eu acho que as duas situações, tanto essa que a Miri comentou, quanto a que o Rodrigo comentou, elas aconteceram muito por conta da pandemia. Né? Eu falo que a pandemia nos trouxe muitas tristezas, né? Muitas perdas, mas, por outro lado, ela conseguiu nos trazer ganhos também. Nós tivemos uma evolução imensa na área tecnológica que foi resultado da necessidade da pandemia. Então, por exemplo, essa sala ela era um desejo antigo nosso, do ponto de vista institucional, porque nós temos salas que são salas humanizadas, que são no modelo original da GE, com telões, tudo, mas eu sempre quis ter uma sala temática, onde o ambiente todo fosse alterado, né? E a gente juntou esse desejo de ter essa sala com a necessidade de continuar treinando pessoas, só que dessa vez à distância. Porque esse era um grande desafio, né? Nós temos um centro de treinamento dentro da prevenção, tanto para técnicos de radiologia quanto para médicos, radiologistas e físicos médicos, e a gente não conseguia trazer mais ninguém para cá, por conta, né, de deslocamentos e de distanciamento. Então, eu levei esse desafio para a GE, assim, eu preciso criar um ambiente que possa ter toda a interatividade, como a gente tem aqui no IRCAD, né? E com câmeras de alta resolução e que possam conseguir levar para as pessoas à distância a qualidade da imagem que eu tenho quando elas estão olhando aqui. E eles imediatamente compraram essa ideia junto com a gente, porque assim, parceiro de desenvolvimento tem que ser desse jeito, entendeu? Você coloca o desafio, o parceiro tem que responder rapidamente. A gente não pode ter trava, não pode ter burocracia no meio disso, porque tem time. Se a gente não consegue vencer
as coisas começam a se perder no tempo, a gente não desenvolve nada, né? Então, assim, eles imediatamente responderam a isso e colocaram equipes trabalhando junto com a gente para ver a melhor posição. Então, assim, a sala ficou fantástica, já conseguimos treinar diversas equipes, porque a gente continuou abrindo unidades, né? Fizemos já treinamento de médicos, de técnicos de radiologia, todo mundo à distância, usando essa tecnologia maravilhosa. E, por outro lado, o desenvolvimento todo que aconteceu nesses 2 anos, que o Rodrigo falou, também veio atrelado à pandemia. Porque como nós tivemos uma redução de exames, de realização de exames nesse tempo, a gente aproveitou para zerar o que eles traziam de desenvolvimento lá, assim, validando todos os nossos exames. O que seria, num dia a dia normal, impossível, né? Então, eu acho que a gente acabou tendo muitos ganhos, na verdade, com isso. Legal. Uma coisa que eu queria aproveitar e puxar aqui para o Rodrigo é assim, a gente começou desenvolvendo, ajudando aí na validação da tecnologia da dupla leitura, Rodrigo, mas existem outros desafios. Eu vou aproveitar e dar uma cutucada aí, porque, né, sempre é bom, e a gente está em rede aí, nacional, é sempre um momento. Eu sempre coloco que existem outros desafios que a gente podia trabalhar, né? Que são os desafios de checagem dos equipamentos, validação das máquinas e validação dos técnicos de radiologia. Então, assim, eu acho que nós temos outras oportunidades, né? Com certeza. Tá me perguntando ou só foi um comentário? Não sei se é para eu falar. Não, eu estou dando uma estimulada para ver se você compra a ideia. É uma provocação, Rodrigo. É uma provocação, tá. Então tá bom. Então, sim, a ideia da Áquila começou lá, né, meados de 2018 e depois com a parceria em Barretos, final de 2018, acho. Já estou perdido no tempo, mas com uma ideia de um apoio ao radiologista. E com o tempo, inclusive com muitas conversas com a doutora Silvia, a doutora Selma, entendendo o mercado, eu acho que como qualquer, vamos usar a palavra startupeiro, né, ou qualquer empreendedor que queira desenvolver um produto que se preze, a gente precisa fazer essa validação, né? A gente precisa sair como o Steve Blank falava, sai da cadeira, sai do prédio, vai falar, vai conversar com pessoas, com potenciais clientes. E, de novo, também não estou aqui para ficar falando da CIV de Barretos, mas de fato foi crucial para o desenvolvimento da Áquila, né? Então, a gente acabou descobrindo que o nosso produto ia ser, além de simplesmente uma segunda leitura ou um apoio ao radiologista, a gente queria ser um apoio à instituição como um todo, começando, como a doutora Silvia falou, lá na técnica em mamografia, fazendo um controle de qualidade de equipamento, fazendo um controle de qualidade do posicionamento de mama, que existe muito problema de posicionamento de mama, né? Passando, então, gerando uma imagem de qualidade, passando como um apoio ao primeiro leitor, implementando um sistema de segunda leitura, que é o que o Hospital de Barretos, né, mais se beneficia, e depois passando por o que a gente chama de Áquila BI, que é um Business Intelligence, que nada mais é que métricas de produtividade e qualidade da clínica para identificar gargalos. Então, onde que eu estou errando mais? Por que eu estou errando mais? Será que eu estou errando mais calcificação? É massa? O meu posicionamento está ok? Não está? Qual técnica que eu preciso fazer um retreinamento? Então, eu tenho uma granularidade hoje em dia, eu como entidade, como clínica ou hospital, né, que eu não tinha antes informação. E devido à tecnologia, devido ao grande processamento de imagens e de inteligência artificial, obviamente, que é o que a Áquila se propõe a fazer, né, a gente consegue prover esse tipo de informação que antes era inviável, ninguém nunca imaginava que isso poderia acontecer, né? Muito bom. Vem à tona, né, Rodrigo? Acho que os desafios, né, e também nascem as oportunidades a partir do momento que a gente começa a entender, né, e quebrar essas barreiras. E infelizmente, né, ou também felizmente, né, para algumas startups que conseguem aproveitar essas oportunidades, a gente vive uma realidade bastante heterogênea no Brasil, né? A gente tem polos, algumas ilhas super desenvolvidas, né, com muitas oportunidades, com muita tecnologia aplicada, né, e algumas localidades, né, algumas posições geográficas ainda que carecem muito, né, desse apoio, desse desenvolvimento. Isso acontece não só no Brasil, né, como a gente vê também algumas ilhas de desenvolvimento de tecnologia, né, de inovação aplicada direto na jornada do paciente
em um cenário global, né? Queria puxar esse gancho com a Meire, você que conhece, né? Você que rodou e conheceu, né, muitos desses espaços, sítios, né, que você falou, né, os sites de desenvolvimento de tecnologia, os institutos, né? Se você pudesse dar uma visão para a gente, né, da posição Brasil, né, hoje em termos de prevenção, diagnóstico, né, e da posição dentro do Brasil, né, essas oportunidades, isso é de fato ainda heterogêneo, né, a gente está vivendo um momento da tecnologia sim chegando a pessoas em várias localidades, esse ainda é um desafio. Eu queria que você construísse um pouco essa visão global e Brasil nesse cenário. Olha, eu vou dizer que essa é um desafio, essa não é nem a resposta. A discrepância ela é tão grande, eu acredito assim, que a gente ainda está muito longe de estender isso para o país todo, não só a tecnologia de ponta, as aplicações avançadas, mas a mamografia básica mesmo. Mesmo ela tá difícil de atingir esse país como um todo, né? Eu acho que a gente está muito além. A gente sabe hoje que 20% das mulheres de 40 a 69 anos nunca fizeram uma mamografia no SUS. E isso diminui a possibilidade dessa paciente curar alguma patologia que, porventura, ela venha a ter, porque ela não tem acesso a isso, né? E os grandes centros, sim, a gente tem um trabalho de prevenção, e muito bom até, por sinal, mas à medida que se distancia dos grandes centros, é proporcional, né? Esse número vai aumentando consideravelmente e de pacientes que não têm acesso. Hoje, o Ministério da Saúde diz que nós temos 3 mil mamógrafos espalhados pelo país. Só que o dimensionamento desses mamógrafos, a distribuição desses mamógrafos, ela se dá de acordo com a incidência da doença, segundo o Ministério da Saúde. Então, a incidência de câncer de mama na região é que vai definir quantos mamógrafos que vão ter nessa região. O que eu não concordo, eu particularmente não concordo com isso, porque as poucas mulheres que eles acreditam que sejam poucas doentes, elas vão ficar doentes, porque elas não têm acesso. Então, assim, toda mulher tem que ter o direito ao tratamento, à detecção precoce do câncer e para que ela possa ter uma sobrevida, sobreviver à doença, é um direito de toda mulher. E diferente, assim, e eu vou dizer assim, nos Estados Unidos também não é muito diferente daqui, embora eles tenham todos os acessos e tudo, também a informação, a oportunidade deles entenderem a importância, parece que lá o negócio é meio... Eu acho que aqui a gente informa muito mais do que eles lá, embora a campanha tenha começado, do Outubro Rosa e tudo isso, eu acho que ali ainda também tem uma certa resistência das próprias mulheres. Mas aqui no Brasil a gente precisa de mais mamógrafos, a gente precisa de mais centros. Se a gente pudesse ter um hospital de amor a cada 200 mil habitantes, a gente seria um universo perfeito, né? Mas eu acho que a gente ainda está um pouquinho longe. Bacana. E você acredita, Rodrigo, que a tecnologia, que a inovação, que as startups, né? Vamos falar do contexto das startups, podem ajudar nessa democratização, né, ou na capilaridade da tecnologia para as pessoas, e como, né? Como que quem são os empreendedores ou potenciais empreendedores que estão agora ouvindo a gente, né? Como que pode aproveitar essa oportunidade para levar capilaridade dessa tecnologia? É uma excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa a fazer é desburocratizar o processo como um todo, né? Principalmente a área da saúde é uma indústria, é uma área muito conservadora, né? E naturalmente, a ideia da saúde é salvar vidas, né? Então, eu acho que tu tem que ser conservador nesse quesito. Mas eu acho que a questão toda é criar mais acesso, e acesso mais fácil a um ecossistema de inovação. Incubadoras, aceleradoras, como vocês, por exemplo, né? Centros de inovações. Eu acho que ter acesso a fundos, ter acesso a recursos humanos, por exemplo, uma rede de mentores, né, isso daí é essencial para qualquer startup. E, obviamente, ter acesso a parceiros para testar MVP. Volto a falar o caso de Barretos, que a gente conseguiu através de uma apresentação de alguém que foi indo, chegamos a Barretos e eles estavam abertos a fazer uma parceria. Mas tem muita startup que não consegue acesso. Quem é a empresa de grande, média, grande porte que vai querer fazer uma parceria com alguém que nunca ninguém ouviu falar no nome,
É muito difícil, né? Eu acho que então falta esse ecossistema que cria essa ponte entre as startups que não são conhecidas com empresas de médio a grande porte que têm nome, que podem ajudar a levar essas startups a um nível mais, né, mais elevado e mais rapidamente. Então, eu acho que, na minha opinião, o que falta no Brasil é, sim, mais aceleradoras e incubadoras de renome que tenham essa parceria dos dois, que tenham a quantidade de startups e que tenham uma quantidade de investidores, grupos de investidores, e que tenham grupos de empresas que querem, que são prós à inovação, né? Para fazer esse gap, para fazer essa ponte, né, entre eles. Boa, muito legal. Vou puxar para o meu lado aqui, né, que esse é o propósito mesmo do Arena, né, materializar esse ecossistema, né, e a gente entende, né, eu falei das caixinhas, né, de crescer o segmento de saúde em torno de caixinhas, e o propósito nosso é justamente a gente derrubar isso e construir pontos, né? E dentro desse ecossistema, né, empreendedor, a gente vê o poder público, né, sim, como um grande ator, um grande player de desenvolvimento de negócios inovadores. No centro de tudo isso são as startups e os empreendedores, né? Mas circulando em volta disso, o poder público, a iniciativa privada, né? A gente está com a Meire aqui, né, falando sobre a importância da indústria, né, da iniciativa privada no desenvolvimento de soluções inovadoras. Nesse fornecimento de talentos, Rodrigo, que são as universidades, né, que são as academias, que também estão em torno desse ecossistema. O acesso a capital, que você falou, né? Então, os investidores, fundos cada vez mais interessados, mas cada vez mais também apostando no desenvolvimento de tecnologia, né? Conectando esses pontos que circulam em volta desse ecossistema empreendedor, né? E a gente viu, né, e vê hoje com mais frequência um amadurecimento, né, desse nosso ecossistema no empreendedor, porque os empreendedores estão mais maduros no Brasil, né, como eram há 10, 12, 15 anos atrás. Isso, de forma geral, a gente tem startups hoje muito mais madura, com os empreendedores mais maduros, né, crescendo, sim, ainda em torno de polos, né, mas esses polos, como nós, né, estamos aqui em Barretos pensando em tecnologia, na inovação, com vocês, né, com essas várias mãos aqui, né, colocadas no desenvolvimento de projetos, com esse interesse único da gente gerar impacto, né, de gerarmos impacto na jornada do paciente, né, que foi uma das primeiras falas minhas aqui no começo da conversa, né, o quanto que essa tecnologia ela vai influenciar diretamente na experiência, né, na diminuição da dor, na melhoria da experiência, na diminuição do tempo, né, desse paciente que está lá na ponta, né, e aí sim surgem modelos de negócios viáveis, sustentáveis, como você tem aproveitado isso muito bem hoje, né, Rodrigo? De transformar esses desafios em negócio, né, e de fazer com que esses negócios, falamos até sobre propósito aqui em um dos episódios, como que esses negócios de fato geram impacto positivo na vida das pessoas, né? E um dos valores, inclusive, né, doutora Silvia, daqui da instituição, talvez o principal valor nosso é a humanização, né? É o quanto que a jornada do paciente, que as pessoas envolvidas, funcionários médicos, colaboradores, pessoas, parceiros, colocam as pessoas, o ser humano no centro dessa jornada, né? Como resumo desse nosso bate-papo, infelizmente a gente já vai chegando quase no fim aqui, queria que você falasse de forma geral, né, na sua área, na sua expertise, mas olhando também a instituição Hospital de Amor e vários outros hospitais que nos ouvem também aqui, né? Qual é o papel da tecnologia na humanização, né? Pegando especificamente na melhoria da jornada do paciente hoje. Olha, Guilherme, eu acho que hoje o mundo está tão globalizado e as coisas estão tão ágeis, é tudo tão rápido, que para quem está dentro da nossa área, a coisa mais importante é a gente poder prover um diagnóstico rápido. Isso é essencial. Mas ele não pode só ser rápido. Infelizmente, principalmente na área do câncer de mama,
que envolve mulheres e toda aquela sensibilidade, toda a delicadeza do processo todo que a gente tem, eu não posso apenas gerar a velocidade. Eu gostaria que só a velocidade fosse o meu alvo, mas eu preciso do entorno. E, felizmente, nós temos parceiros que conseguem chegar junto de nós, se aproximar de nós, porque, primeiro, conseguem perceber em nós. Eles falaram da doutora Silvia, mas, na verdade, isso é uma característica de muitos colegas que nós temos aqui dentro da instituição. E é uma característica da gestão dessa instituição, de abrir portas para a inovação, de tirar as travas da gente poder se aproximar de indústria, de startup, de desenvolvimento e criar soluções aqui dentro. Então, assim, com isso a gente consegue gerar a velocidade que é preciso, porque só quem teve uma suspeita de câncer, seja de qual área for, mas mama é uma coisa, como mama é o tumor que é o mais predominante entre as mulheres, é o mais incidente, então a gente fala muito de mama, só quem teve a suspeita de um câncer entende o quanto ser rápido é importante, para tirar esse peso, sabe, da cabeça. Só que é o que eu disse, eu preciso do entorno, eu não consigo só trabalhar rapidamente. Eu preciso de um ambiente que seja adequado para a realização do exame, que minimize não a dor da pressão só, mas a dor psicológica daquele momento. Eu preciso de tecnologia de máquina que tenha não só conforto na hora de fazer a pressão da mama, mas também que me dê uma imagem de qualidade onde eu consiga enxergar o câncer. Eu preciso, depois dessa imagem ter sido obtida, que eu possa ter confiança de que não é só a minha leitura que está acontecendo, mas existe uma tecnologia por trás disso que está lendo aquilo junto comigo. Entende? Então, assim, são pontos todos que estão sendo ligados para que a gente ofereça a melhor jornada possível para as mulheres. E se eu pudesse falar com outras instituições, né, eu falo assim, graças a Deus, o hospital está se espalhando aí quase como se fosse uma metástase, ainda bem, entendeu? Vai ser uma metástase do bem, na verdade. Porque a gente está conseguindo levar para muitas pessoas tecnologia e qualidade junto para pessoas que talvez nunca tivessem acesso. A Meire falou dos 3.000 mamógrafos do SUS e que eles deveriam ficar em locais onde existe maior incidência, mas, na verdade, né, Meire, o que a gente vê é que esses equipamentos eles estão muito distribuídos em polos, em cidades maiores, em que a questão econômica é preponderante. Sendo que não é só ali que eu tenho necessidade de ter equipamento, né? Então, a questão de distribuição é muito ruim. E um pouco da expansão do hospital é exatamente nisso. Da gente tentar chegar em lugares onde as pessoas nunca vão poder ter acesso a essa tecnologia. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para outros hospitais, para outras instituições, às vezes não é tão fácil se aproximar espontaneamente da indústria e de startups, entendeu? Às vezes não é tão simples. E às vezes a gente não tem o acesso e às vezes a gente não sabe onde é que elas estão. A gente não consegue o contato. Aqui a gente tem essa facilidade. Mas se vocês puderem se aproximar de áreas como é o Arena, entendeu? Como esse projeto tão fantástico que é o Arena, de juntar pessoas, né? Pessoas que têm desafios com pessoas que podem resolver esses desafios. Isso é essencial para que a gente possa crescer. E a gente cresce pensando no nosso cliente, né? Na pessoa a quem a gente, na verdade, todo o trabalho que está acontecendo aqui, por todos nós, é por uma pessoa, né? Que vai buscar o nosso serviço. Então, eu acho que essas pessoas precisam se encontrar e vocês estão fazendo esse serviço muito bem. Legal. Eu brinco que o nosso propósito é fazer as pessoas se trombarem, né? Trombarem no sentido positivo. E a gente está aqui se trombando, construindo um conteúdo super, super bacana, né? Meire, suas considerações finais também para a gente. Infelizmente, a gente já está chegando no final. Uma palavra da indústria, né? Talvez pensando em futuro, em oportunidades, por favor. Então, Guilherme, eu acho que nós todos temos uma missão em comum, que é envolver mais mulheres com antecedência no rastreamento desse diagnóstico, né? Não só no diagnóstico, mas no tratamento dessa paciente. E é por meio da inovação centrada na paciente que nós vamos chegar lá.
eu acho que juntos nós somos mais fortes e que essas parcerias elas se estendam não só em relação ao diagnóstico, mas em toda essa jornada dessa paciente dentro do hospital, que a gente possa fazer um trabalho amplo e junto sempre. E, Rodrigo, para você, queria uma fala de empreendedor para empreendedor, né? Que você pudesse falar para os empreendedores que nos ouvem aqui, uma mensagem de como começar, o que fazer, sua experiência. Olha, eu acho que nenhum empreendedor, nenhuma empresa chega no topo ou chega em qualquer lugar sozinho, né? E a gente tem falado muito, eu ouvi várias vezes a palavra acesso, inclusive, eu falei, eu acho que ter acesso como eu disse antes, incubadoras, aceleradoras, um projeto como a Arena, eu acho que é fundamental, vai ser muito difícil, a menos que o empreendedor tenha uma rede de relacionamento enorme, já tenha empreendido no passado, né? Mas, senão é fundamental fazer parte desse ecossistema, né? Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, isso acontece o tempo todo, é o que mais se fala, né? E, por exemplo, os venture capitalists, né, são os investidores privados, eles investem aqui, como o pessoal deve saber, a todo vapor, principalmente no Vale do Silício e Nova York, que são os dois maiores polos. Aqui também tem polos, sim, estão concentrados em muitos desses polos, só que eu acho que tem mais polos. Mas em 2020, só na área da saúde foram investidos 14 bilhões de dólares. Foram mais ou menos 450 deals, né, que fizeram, versus no Brasil, em 2020, no mesmo ano, foram 330 milhões de dólares. Então, são 45 vezes mais, que o Brasil tem um potencial enorme. A população, obviamente, os números são parecidos de população, e o Brasil tem uma grande vantagem que quando eu trabalhei, eu vim aqui transferido, eu não vim para estudar, não vim para empreender, eu vim para trabalhar mesmo, fui transferido na minha empresa e fiquei mais ou menos 7 anos da minha carreira trabalhando em empresas, em multinacionais, né? E eu vi que o brasileiro tem uma grande característica que é a criatividade, que o americano não tem tanto quanto o brasileiro. A gente consegue criar coisas e fazer coisas com pouco. Isso é pela própria natureza do brasileiro, né? E eu acho que se todo brasileiro usar o cérebro para empreender, para criar coisas novas, para inovar, e com a ajuda de pessoas e entidades como a Arena, eu acho que a gente tem um grande futuro pela frente. Excelente, Rodrigo. Muito obrigado. Pessoal, obrigado mesmo. Aprendi muito aqui. Foi uma aula pessoal aqui para mim, tá? Meire e Rodrigo, muito obrigado pela participação remota de vocês aqui com a gente. E a doutora Silvia, muito obrigado, tá, por esse espaço, também pelo tempo da senhora aqui disponibilizado para poder trabalhar inovação, né, e de poder despertar nas pessoas a solução de desafios e muitos desafios que nós temos na jornada do paciente. Então, muito obrigado. E para você que nos ouve, né, temos outros episódios, para quem está ouvindo a primeira vez, temos os outros episódios publicados, tem muita coisa boa ainda que vai ser lançada, então não deixe de acompanhar o canal, aqui não deixe de acompanhar as redes sociais do Arena e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.